E aí, gente, tudo bem? Henry aqui para mais uma aula do Educage. Tranquilo, gente? Nesse novo bloco que a gente tem gravado do Educage nas últimas semanas, a gente tem começado a abordar alguns assuntos mais fundamentais, mais básicos das áreas do conhecimento. Eu aqui estou para dar para vocês mais uma aulinha de física, perfeito? E o assunto da aula de hoje é notação científica, perfeito? Nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre unidades de medida, sobre transformação de unidades, e hoje a gente segue com uma valência da física, com um conceito que está numa área ali muito parecida. Eu até devo fazer um link entre esses dois conceitos na aula de hoje. Perfeito, minha gente? Então, bora falar um pouco sobre notação científica. Perfeito? O que acontece? O que é essa tal de notação científica? Quando a gente pensa na gama de atuação da física, dessa ciência tão importante, o que acontece é que a física vai estudar desde átomos até grandezas que estão na dimensão do universo como um todo. E o que acontece é que quando a gente fala da dimensão de átomos, a gente está falando de coisas muito pequenas. Mas por outro lado, quando a gente pensa em algo que é da dimensão do nosso universo todo, a gente está falando de coisas muito grandes. O que acontece então é que muitas vezes na física a gente tem que estudar coisas que são muito pequenas ou muito grandes. O que acontece é que para representar números muito pequenos ou para representar números muito grandes, a gente tem que adotar estratégias que sejam vantajosas para a gente. Lá na última semana, quando a gente falou sobre unidades de medida, a gente comentou sobre a existência daqueles prefixos importantíssimos, o quilo, o mili. Se você não está lembrado, entra lá no nosso canal do YouTube que você consegue encontrar essa aula gravada para você. Mas o que acontece justamente é que existem várias maneiras que a física encontrou para a gente justamente conseguir abordar valores que estão em diferentes faixas de valores. Então, valores que são muito pequenos, muito grandes. Um exemplo clássico aqui é, se eu for medir o tamanho de uma estrada, eu não vou medir em metros, ou em milímetros, ou em centímetros. Eu vou medir em quilômetros. Isso foi o que a gente discutiu na aula passada. Hoje a gente vai falar de uma outra maneira que a gente tem para conseguir justamente representar grandezas que estão em ordem de tamanho distintas. Então vai ser a notação científica justamente. Notação científica é um mecanismo, então, para a representação de números muito grandes ou muito pequenos que a gente utiliza na física. Tranquilo? O que acontece? A representação por notação científica leva como base o uso de potências de base 10. Então, nesse sentido, primeiro, vamos dar uma retomada naqueles conceitos básicos de potenciação lá da matemática. Tranquilo? Basicamente, o que é uma potência de base 10? É um número que vai ter o seguinte formato. A forma de uma potência da base 10 é a seguinte. Vai ser basicamente um número 10 elevado a um certo valor, a um certo expoente que eu estou chamando de E aqui. Vou colocar um exemplo aqui para a gente entender do que eu estou falando. Uma potência de base 10 é basicamente uma potência que o número que está aqui embaixo é o 10. Mas afinal, o que é uma potência? Quando eu coloco esse expoentezinho aqui em cima, indica que eu estou pegando esse valor que está aqui embaixo e estou multiplicando por ele tantas vezes quanto for esse número aqui. Então, por exemplo, o número 10 ao quadrado, essa potência de base 10. 10 ao quadrado é dizer que eu tenho o número 10 sendo multiplicado por ele mesmo, estando duas vezes aparecendo esse número nesse produto. Então, 10 vezes 10. Se o número 10 aparece duas vezes, eu tenho uma potência de base 10 e expoente 2. Se eu tiver, por exemplo, o número 10 à quinta, é o mesmo que dizer que eu tenho o número 10 vezes o número 10 vezes o número 10 vezes o número 10 vezes o número 10. Com ele aparecendo aqui, então, 5 vezes, que é justamente o que está aparecendo aqui nesse expoente. Então aqui a gente tem o número 5 e o número 10 aparece 5 vezes aqui na expressão. Só que o que é muito legal de notar e que acaba sendo muito bom para você trabalhar com potências de base 10. Eu poderia ter uma potência que minha base não é 10. Poderia ter uma potência de base 3. Por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3.
O que acontece com as potências de base 10 que torna elas muito úteis para a gente, e que vai ser justamente o que a gente vai usar como base para trabalhar nessa tal notação científica, é o fato de que quando a gente olha para cá, olha que coisa maneira. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Só que 10 vezes 10 é 100. Quando a gente olha aqui para o 100, o que acontece é que a gente tem o 1 e o 0 aparecendo aqui duas vezes, que é o mesmo valor que está aqui no expoente. Se eu tiver, por exemplo, 10 à quinta, o que acontece justamente é que quando eu faço 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, esse valor vai ser igual aqui, então, ao seguinte, ó, 10 à quinta vai ser igual ao 1 seguido por 5 vezes o 0. É o tal do 100 mil. O que acontece é que pra gente isso vai ser muito, muito, muito vantajoso. Vamos supor que eu tivesse um número gigantesco. Tivesse um número, sei lá. Vou dar um exemplo aqui prático, que vem da física. Quando a gente estuda a velocidade da luz, aqui ó, vou chamar de velocidade da luz. A velocidade da luz é uma constante física muito famosa e muito conhecida. A velocidade da luz é dada por 300 metros por segundo. 300 metros não, 300 milhões de metros por segundo. Acabei me confundindo aqui. 300 milhões de metros por segundo. Esse número é gigantesco. Imagina todas as vezes que você for fazer uma conta, você ter que escrever 300000000. É um número muito grande, esse 3 milhões aqui. Esse 3 milhões de metros por segundo pode ser então simplificado utilizando uma potência de base 10. E por que isso justamente? Porque a potência de base 10 que a gente tem aqui é o número 3 multiplicado por esses 100 milhões, que tem 8 zeros. O que acontece então é que isso daqui tudo pode ser simplificado de uma outra maneira, escrevendo como sendo 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Porque justamente esse 10 à oitava representa esse número de zeros que a gente tem aqui. A gente tem 8 zeros aqui, então aparece esse 10 à oitava aqui. O que acontece é que fazer isso, escrever um número em termos de uma potência de base 10, é trabalhar justamente com notação científica. Para a gente é muito mais rápido, muito mais curto, escrever dessa maneira, em vez de ir lá e colocar todos esses zeros aqui. Tranquilo? Então, para a gente, escrever em notação científica vai facilitar muito a representação desses números. Tranquilo, gente? Eu vou apagar o quadro aqui rapidinho, então eu vou conceituar aqui em cima o que vai ser a notação científica, e aí a gente já segue com mais exemplos. Tranquilo? Então, voltando aqui, gente, para mais um quadro, vamos falar um pouco, então, sobre notação científica agora, de maneira clara, definindo o que é notação científica. Basicamente, notação científica é aquele mecanismo que a gente falou para representar um número de uma maneira que seja mais simples. Na prática, a gente vai ter que um número representado em notação científica, então um número nzinho aqui, vai ser dado como algo aqui na frente, um outro número, calma aí que vai ficar um pouco menos nebuloso com os exemplos, multiplicado por 10 elevado a um certo expoente. Isso é representar um número em notação científica. É pegar esse número e escrever ele como sendo um produto entre uma potência de base 10 e um número aqui. Perfeito? Só que o que acontece? A nossa intenção em notação científica é trabalhar aqui nesse x com números que sejam agradáveis de se trabalhar. A regrinha, então, que a gente vai ter como base é trabalhar com esse x sendo um valor que está entre o número 1 e o 10. Então, o nosso x aqui vai ser um valor que vai ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, é um valor que pertence a o 1 e o 9,999999 e assim vai. Esse x, então, vai ser um valor que vai estar nesse intervalo. Tranquilo? Vamos aqui botar alguns exemplos na prática do que eu estou dizendo. Vamos supor que eu tenha o número, que é um exemplo, 153. Tranquilo? E eu quero representar esse número em notação científica. Para representar esse número em notação científica, eu tenho que pegar e escrever ele como sendo um produto entre um número x
e uma potência de base 10. Esse ezinho aqui é o nosso expoente, que pode ser qualquer um. Quando a gente olha para o número que está mais à esquerda aqui, esse número é da ordem das unidades, dezenas, centenas. Isso daqui está na ordem das centenas. Tranquilo? Então, para representar esse número aqui em notação científica, a gente vai fazer com que ele seja algo vezes uma potência de base 10 que esteja também nessa ordem das centenas, do algarismo que ocupa a maior posição. Tranquilo? Quando a gente olhar para isso aqui, a gente vai ter que justamente 153 é o quê? Vai ser basicamente 1,53 vezes o 100. Quando a gente olha para isso daqui, o que eu fiz? Eu peguei e eu estou multiplicando por um múltiplo de 10 aqui, por uma potência de 10. Esse 100 é o nosso dito 10 ao quadrado. Só que isso está sendo multiplicado por outro númerozinho. Esse é o nosso x. E a ideia que a gente costuma trabalhar para colocar, fazer com que esse x esteja nesse intervalinho, é pegar, olhar para o maior número aqui, para o que está na maior casa, então no caso as centenas, e deslocar a vírgula até ele e colocar aqui só a nossa potência de 10. Só que para representar em notação científica, a gente não escreve 100. A gente escreve aquele papo que a gente teve agora há pouco sobre as potências de base 10. Esse meu 100 é o meu 10 vezes 10. A gente tem dois zeros aqui. Isso aqui é um 10 ao quadrado. Então, na prática, a minha representação em notação científica desse número 153 vai ser o quê? Vai ser 1,53 vezes 10 ao quadrado. Agora, gente, chega um outro caso, que é o caso diferente. Aqui a gente estava falando de números grandes. A gente estava pensando em multiplicar um número, no caso lá, da velocidade da luz, por 10 à oitava, aqui um número vezes 100, que são números grandes. Tem outro extremo que a física costuma trabalhar, que é o caso, justamente, dos valores que são muito, muito, muito pequenos. Nessa hora, então, a gente tem que relembrar outra propriedade das potências. O que acontece é que existe um caso em que a gente tem potências com expoente negativo. E esse caso aqui, para a gente, vai ser importantíssimo. Vamos trabalhar com um exemplo aqui para ficar claro. Se eu pegasse aqui, por exemplo, e falasse que eu estou trabalhando aqui, sempre com potência de base 10, com o 10 elevado a menos 5. O que é esse 10 elevado a menos 5? O que a gente está tentando entender é qual o impacto desse menos aqui, justamente, na nossa expressão. Quando a gente tem um 10 elevado a menos 5, esse menos indica uma coisa importantíssima. Ele está indicando que eu tenho um 10 elevado à quinta ali. Só que esse menos faz com que eu tenha o 10 elevado à quinta estando no meu divisor do número, digamos assim. O que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho 10 elevado a menos 5, é como se eu tivesse isso daqui, 1 dividido por 10 à quinta. Isso é importantíssimo. Tranquilo? Esse menos indica, então, que o meu número aqui na prática não está ali em cima, mas ele está dividindo. O que é, então, o meu 1 dividido por 10 à quinta? É como se eu tivesse justamente agora o meu 1 dividido por aquilo que a gente viu agora há pouco. Pelo 10 à quinta normalmente. O 10 à quinta é o quê? É o 10 vezes o 10 vezes o 10 vezes o 10 vezes o 10. Outro exemplo aqui. Quando a gente tem o 10 elevado a menos 1, que é o caso mais simples de todos, quando o nosso expoente aqui é 1, a gente vai ter basicamente o 1 dividido por 10. A gente usou o menos para representar que isso aqui está na prática passando dividindo. 10 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 10, é a mesma coisa que a gente dizer que a gente tem 0,1. Se eu pegar, por exemplo, o 10 elevado a menos 2, eu não vou ter mais um décimo. Eu vou ter um centésimo. A gente vai ter pegado e representado aqui dessa maneirinha. 0,01. Esse expoente, então, menos 2, vai indicar justamente
quantos zeros à esquerda eu tenho do meu número. Aqui a gente tem duas vezes o zero, um antes da vírgula e os que estão após a vírgula. Eu tenho duas vezes o algarismo zero aparecendo aqui, que é justamente o mesmo valor que está aparecendo aqui, com exceção do menos. Se a gente olhar para o 10 elevado a menos 3, é uma ideia muito parecida. Só que agora eu não vou ter um centésimo, eu vou ter um milésimo, porque aqui eu vou ter o 10 vezes 10 vezes 10 dividindo, que é justamente o 1000. Se a gente pegasse aqui no 10 a menos 5, que era o exemplo inicial que a gente começou trabalhando, a gente ia ter que isso daqui é equivalente a ter 0,00001. É isso que a gente tem justamente. Porque na prática, a gente tem aqui, ó, 5 zeros à esquerda. Quando a gente tem 1 sobre 10 à quinta, é isso que está aparecendo pra gente, quando a gente trabalha justamente com notação científica. Nesse sentido, o primeiro exemplo para a gente trabalhar, que eu acho muito interessante, é um exemplo muito famoso da física. É a tal carga elementar. É justamente a carga fundamental. Quando a gente vai estudar um pouquinho de eletricidade na física, existem algumas partículas que são muito famosas. Os prótons, os elétrons, talvez você já tenha ouvido falar deles. Se não tiver ouvido falar também, não tem problema, tranquilo? Mas é um dado famoso da física, é um dado conhecido, que a carguinha fundamental, que é a carguinha, que é o valor da carga dessas partículas, tem um valor muito específico. 1,6 10 elevado a menos 19. O que significa dizer que a gente tem um valor de carga desse? Significa dizer na prática que a carguinha do nosso elétron é justamente o quê? 0,00000. Calma aí, deixa eu contar aqui para não me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aqui aparece justamente o meu 1,6 se transforma num 1 e um 6 ali. Quando a gente olha para essa representação, a gente vê justamente o quão pequeno é a carga elementar. A carga base, quando a gente pensa em prótons e elétrons, que são as menores partículas com carga que a gente conhece. Esse quadro aqui fechou, tranquilo? Já volto com mais coisas. Então, gente, tranquilo? Voltando aqui para a nossa aula de notação científica, tranquilo? O que acontece muito nos exercícios de física e tudo mais é que a gente vai receber, então, alguns valores e muitas vezes a gente já vai receber eles em notação científica e a gente vai querer trabalhar com eles. Muitas vezes, então, você vai ter que saber justamente operar com números que estão em notação científica. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, que é o caso da soma e da subtração. Eu botei um exemplo só aqui porque o raciocínio é exatamente o mesmo para os dois casos. Tranquilo? Então, bora lá. Eu vou chamar esse daqui de exemplo A e vou trabalhar aqui em cima. Tranquilo, gente? Então, bora lá. A gente tem aqui o número 1,5 vezes 10 elevado à quarta, sendo somado com o número 3 vezes 10 elevado ao cubo. Beleza? Então é esse o nosso exemplo. 1,5 vezes 10 elevado à quarta mais 3 vezes 10 à terceira. Quando a gente tem aqui o 1,5 vezes 10 elevado à quarta, a gente tem na prática, então, o 1,5 vezes 10 à quarta como sendo o 15.000. E por que o 15.000? Esse 10 à quarta aqui significa que eu estou multiplicando 1,5 pelo número que é o 1 e 4 zeros depois. Ou seja, eu estou multiplicando 1,5 por 10.000. 1,5 vezes 10.000 vai dar justamente esse nosso 15.000. Quando a gente olha aqui para o nosso 3 vezes 10 à terceira, é um cuidado um pouco diferente. Porque aqui tem justamente esse 10 à terceira. A gente tem o 3 multiplicando esse número aqui, que é o 1 com 3 zeros, que é justamente o 1.000. Na prática, então, esse número todo vai ser o 3.000. Então, esse daqui é o 15.000, esse daqui é o 3.000. Quando eu fizesse essa soma aqui dessa maneira aqui, eu jogar aqui 15.000 mais 3.000. Esse valor aqui, ó, até armando a continha aqui, ia dar, ó, aqui é o 0, aqui também,
0 com 0 vai continuar sempre dando 0. O meu 5 ia somar com o 3, que ia dar 8 aqui. E o meu 1 aqui sozinho ia dar 18.000. Vamos parar para pensar. Aqui a gente tem o 1,5 vezes 10 à quarta. Tranquilo? Aqui a gente tem o 3 vezes 10 à terceira. Para conseguir trabalhar, a gente tem que pegar essas potências de base 10 e colocar elas num mesmo expoente. O que acontece? A gente sabe que o nosso 10 à quarta aqui é uma maneira de você pensar, né? Como é que isso aqui tudo é rascunho, vou aqui de fato para a resolução. A gente sabe que o nosso 1,5 vezes 10 à quarta é isso daqui, ó. A gente sabe que o 10 à quarta é o 10 vezes o 10 vezes o 10 vezes o 10. 4 vezes. Se ele é o 10 vezes o 10 vezes o 10 vezes o 10, isso daqui tudo, ele é nada senão o meu 10 multiplicado por esse 10 à terceira aqui. E por que que ele é isso daí? Vamos olhar para esse 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10, é isso. Isso daqui vai ser exatamente o nosso 10 à terceira. Olha que coisa linda. Que é a mesma base que a gente tem aqui. Então a gente vai escrever tudo em termos de 10 à terceira. Porque se todo mundo estiver na mesma base, a gente consegue trabalhar sem muita dor de cabeça. Se todo mundo estiver na mesma potência de base 10. Aqui é o 10 à terceira e tem esse 10 multiplicando aqui. Ou seja, vamos pegar aqui, ó, esse igual aqui, eu vou substituir o meu 10 à quarta por isso aqui que é exatamente equivalente a ele. Eu vou ter que o meu 1,5 vezes 10 vezes 10 à terceira. Tranquilo? Eu só peguei isso daqui e escrevi aqui. Beleza? Quando a gente olha para esse 1,5 vezes 10 vezes 10 à terceira, a gente tem que, na prática, esse número todo aqui pode ser escrito de uma maneira muito simples, como sendo o 15 vezes 10 à terceira. Agora, desmistificando essa conta gigantesca. Na prática, o que a gente tem? Quando a gente tem uma potência aqui, uma potência de base 10 multiplicando, para a gente transitar entre elas, é só fazer o seguinte. Sempre que eu pegar e diminuir esse expoente, tá vendo aqui ó, que eu peguei o meu 4 e diminui por 3? É só eu pegar e andar uma casinha com a vírgula para cá. Se eu aumentasse o expoente, voltar do 3 para o 4, é só eu pegar e andar com uma casa da vírgula para cá. Então aqui, essa vírgulazinha que estava aqui, a gente jogou ela para cá, aí ela sumiu aqui, e a gente diminuiu esse expoente em uma unidade. A gente andou com a vírgula e desceu uma casinha, e desceu um expoente. Então a gente agora tem o nosso 1,5 vezes 10 à quarta na nossa base 3 aqui. No nosso expoente 3, né? Nossa potência de base 10, expoente 3. Então, na prática, essa daqui que era a nossa pergunta vai ser reescrita da seguinte maneira. Ó. A gente vai ter que esse número aqui a gente quer descobrir, vamos chamar de número n. O nosso número n que a gente quer saber, que é o valor dessa soma, vai ser o nosso 1,5 vezes 10 à quarta, a gente já reescreveu ali, vai ser o nosso 15 vezes 10 à terceira, mais o nosso 3 vezes 10 à terceira. E agora a gente pode sim somar direto, porque eles estão sob uma potência de base 10 de mesmo expoente. 15 mais 3 vai dar 18. 18 vezes 10 à terceira. Olha que coisa linda. 18 vezes 10 à terceira é o nosso mesmo 18.000 que está aparecendo aqui. Aqui é como se você pegasse, tirasse da potência de base 10, fizesse as contas para chegar na resposta. O que acontece? Por que a gente fez dessa maneira aqui? Pode ter parecido mais viajado, que a gente deu mais volta, porque a gente tem que explicar justamente aqui na aula de onde que vem esse raciocínio de você pegar e mudar de base. Mas pensando para alguém que já tem hábito, olha que tranquilo. Peguei, tirei essa vírgula aqui desse expoente, 15 mais 3, acabou, resolver a questão. Você já vai ter que pegar e somar o 15 com o 3, e não o 1,5, que era só você ter a dimensão da ordem que você estava trabalhando. Tranquilo? Então, para fazer somas e subtrações de potência, de números que estão representados em notação científica, ou seja, que estão representados por uma potência de base 10, o raciocínio é mais ou menos assim. Agora vamos falar rapidinho sobre multiplicação e divisão. Aqui o papo vai ser um pouco mais rápido, eu acho que é um pouco mais intuitivo, não tem que ficar fazendo mudança e tudo mais, é mais simples. Vamos trabalhar com esse primeiro exemplo aqui. Multiplicação e divisão de números que estão representados em notação científica.
A gente tem aqui o nosso 4,5 vezes 10 à sétima, dividido por um 3 vezes 10 ao quadrado. Na hora de fazer essa expressão aqui, agora sim é muito mais simples, quando a gente fala de multiplicação e divisão. É só a gente pegar e olhar a nossa parte aqui, nossa parte numérica, que não está em potência de base 10, e olhar para esses números individualmente. A gente vai pegar o nosso 4,5 e vai dividir por 3. Depois a gente vai olhar para nossas potências de base 10 e também vai fazer a divisão entre elas. É só dividir uma pela outra e deu bom. Então 4,5 dividido por 3. 4,5 dividido por 3, vou abrir um rascunhozinho aqui. 4,5 por 3. Para fazer essa divisão, a gente pega, tira essa vírgulazinha aqui, representa como sendo um 30 aqui, tranquilo? Algoritmo de divisão básico. 30 para chegar em 45, vai 1. Aqui a gente subtrai o 30, desce o 15. Pô, 15 não é divisível por 30. A gente coloca a vírgulazinha aqui, um 0 aqui. 30 para chegar em 150, vai 5. Isso aqui é menos 150. Isso aqui eu fiz porque 30 vezes 5 dá o meu 150. Então aqui, resolvendo só a divisão, a gente sabe então que 4,5 dividido por 3 vai dar justamente 1,5. Então aqui, ó, só representando aqui essa divisãozinha, vai dar 1,5. E quando a gente fizer a divisão de 10 à sétima sobre 10 ao quadrado, aí entra uma regrinha de potência que é importante. Quando a gente pega uma potência e divide pela outra, se elas estão na mesma base, a gente vai manter aqui como sendo um 10, só que a gente vai pegar o expoente da que está em cima e vai subtrair pelo da que está embaixo. Isso aqui é um pouco de conteúdo mais de potenciação do que de fato de notação científica, então só essa propriedade aqui. Se você tiver qualquer dúvida, é só pesquisar a propriedade de potências e tudo mais, que tá fugindo um pouco do escopo da aula, mas só explicando aqui. 7 menos 2 aqui vai dar meu 5. Esse número aqui, então, vai ser o 1,5 vezes 10 elevado à quinta. Perfeito? Bom demais. Quando a gente olhar para a multiplicação, a ideia é muito parecida com a divisão. A gente vai multiplicar os números aqui sozinhos e vai multiplicar as potências de base 10 entre elas. O meu 2 vezes 7 vai dar 14. Então 2 vezes 7 dá 14. Quando a gente olha para as potências de base 10, a gente tem o 10 ao quadrado e o 10 à quarta aqui. A regrinha para trabalhar com esses dois termos aqui é somar os expoentes. Se na divisão você subtrai um pelo outro, na multiplicação você soma. Então a gente vai chegar num 10 elevado a 2 mais 4. 2 mais 4 dá 6. Na prática, então, esse número aqui é o meu 14 vezes 10 à sexta. Mas e aí, vale só um comentário importante. A gente falou que notação científica, o número que está multiplicando aqui tem que estar justamente entre 1 e 10. Como que a gente faz para adaptar esse 14 vezes 10 à sexta para a notação científica? A gente vai aplicar aquilo que a gente acabou de comentar. Se a gente colocar a vírgula aqui, para colocar esse número como estando entre o 1 e o 10, a gente transforma o nosso 14 no 1,4, é só a gente vir aqui e aumentar nosso expoente. Trocar o nosso 6 por um 7. Fizemos a multiplicação, fizemos a divisão e temos nossos números representados em notação científica. Tranquilo? A mesma coisa para cá. A gente tem um 18 vezes 10 à terceira. Para representar em notação científica, a gente coloca a vírgula aqui, só voltando porque eu tinha esquecido nesse exemplo. E o nosso 3 vira um 4 aqui. 1,8 vezes 10 à quarta. Agora temos nossa resposta em notação científica aqui, temos nossa resposta em notação científica aqui, e temos nossa resposta em notação científica aqui. Espero que a aula tenha ficado clara, gente. É um assunto um pouco difícil, tem algumas contas um pouco chatas, mas eu espero que vocês tenham entendido o que é notação científica, como trabalhar com a notação científica, como operar, fazer as continhas e tudo mais. Perfeito? Basicamente é isso. Valeu e abraço.